Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo anterior vocês receberam uma aula que nós fizemos lá na assistência técnica do Luiz. Nós vamos fazer muitas aulas lá, o conserto ao vivo, né? Os clientes que deixam o celular, a gente vai fazer toda a análise. Então nosso curso ele tem muitas aulas de conserto ao vivo, né? Que esse é o nosso objetivo, é mostrar a rotina, o dia a dia. E hoje chegou aqui um celular, um Moto G, que ele está com problema no conector de carga. Então o Luiz ele vai explicar todo o processo para fazer o conserto desse tipo de defeito. Isso aí, esse chegou para mim. Na verdade eu preciso fazer uma atualização de software nesse aparelho e ele não está reconhecendo o cabo, né? No computador ele não reconhece o cabo, então a gente vai estar fazendo a troca do conector de carga, né? Vamos lá então? Vamos começar. Certo, aqui a gente tirou a placa, a gente vai focar agora nesse conector de carga aqui, ó. Ele vem com uma cola aqui embaixo, a gente tira essa cola. É uma dupla face que eles colocam, sabe lá Deus pra quê. Prontinho. Que a gente vai deixar isso aqui meio de lado por enquanto. Desconecta o fio da antena, né? Desconectou o cabo da antena e a gente vai isolar isso aqui com a fita Kapton para não causar dano nesses componentes em volta, ok? Coloca um pouco de fluxo para melhorar, soltar a solda mais fácil. E a gente vai... Então pessoal, só um detalhe para vocês, como vocês podem ver, ele removeu aqui a estação de ar quente. Para colocar o conector, tem que ser só com a estação de solda, né Luiz? Exato, Por causa a gente vai usar a estação de solda, ferro de solda aqui, tá? Para não derreter a parte plástica do conector, que esse conector por dentro dele é um plástico bem duro por sinal, mas é um plástico, então se jogar muito, se jogar o ar quente nele, vai acabar derretendo essa parte de dentro aqui, ó. Ok? Então sempre usar o ar quente só para remover, para colocar é melhor usar a estação de solda. Vamos limpar o local agora, né? Essa parte aqui a gente vai limpar e remover todos os vestígios do conector antigo. Agora a gente limpa com escovinha e álcool. Pega o álcool, ó. Prontinho. Agora a outra parte
tão importante é você estanhar essa parte de baixo, onde que vai encaixado aqui, ó. Então essa parte onde vai ter contato diretamente com a pad, com a trilha, é interessante a gente estanhar ela antes de colocar, tá bom? Para que não tenha nenhum problema, porque ela vai soldar assim, então é melhor estanhar essa parte de baixo. Vamos estanhar ela. E a solda, pessoal, que nós estamos utilizando nesse processo é a 0,5. Para quem está acostumado aí com a solda, né, usado nos consertos de placa-mãe de computadores, para celular sempre a 0,5, né, Luiz? Isso, a 0,5 ela é mais fina. Mais fina. É bem melhor de trabalhar com ela para celular. Aqui a gente vai encaixar, dá uma forçadinha para entrar. Aqui a gente dá uma forçadinha com a unha para encaixar nos furos certinho. Viu que tá encaixado, vem. E a gente faz a solda. Solda primeiro esses quatro pontos maiores aqui, que eles que vão dar sustentação no conector de carga, ok? Depois a gente vai reforçar eles quando tiver tudo soldadinho legal. Então aqui ele já não vai mais sair do lugar, certo? O que a gente tem que fazer aqui agora, soldar os 5, né? Os 5 contatos do USB. Só baixar aqui para eles encostarem lá. Aí. Ótimo. Agora vamos lá, soldar os contatinhos. Um pouquinho de fluxo. E solda. Aqui você pode pôr solda sem dó. Se ficar encostando, se acaso curto-circuitar algum ponto, a gente vai lá com a malha e tira, ok? Então pode colocar solda sem problema. Eu vou até deixar aqui, ó, um ponto em curto-circuito para a gente tá usando a malha certinho. Aqui tá tudo encostado. Você vem com a malha aqui, ó. Essa malha aqui é muito útil, é bem fácil trabalhar com ela. A malha ela vai retirar todo o excesso Isso. de solda. E você tem que tomar muito cuidado, para você que não tem prática, porque a malha, quando você coloca o ferro de solda, a solda ela amolece, ela fica na malha. E muitas pessoas tiram o ferro de solda e não tiram a malha junto. Aí se a solda ela secar, a malha fica grudada. E aí se você puxar, você pode romper a trilha. Romper a trilha, exatamente. Tiramos todos. A gente vira a placa e reforça esses pontos. São os pontos da solda. E aqui a gente já tá dado o acabamento. E é isso, gente. Só tirar o... Você tem um carregador aí? Tem, né? Tem. A gente vai tirar essas proteções. Não vamos montar tudo de uma vez. Vamos primeiro testar, ver se o trabalho ficou bem feito. Quem tiver microscópio, dá uma olhadinha no microscópio. Quem tiver uma boa lupa também, pode ficar à vontade para estar usando, porque isso aqui é bem minucioso mesmo. Então vou montar parcialmente, só para a gente estar testando se está dando carga na bateria, ok? Vamos lá, vamos testar se está funcionando.
É isso aí, ó. Ok. Certinho, mais um conector aí. Aí, Luiz, o conector bem caro, né? Quanto custa? Esse conector custa em torno de R$2,50. 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 E quanto que foi cobrado por esse serviço? Esse serviço médio? É em torno de entre R$60 e R$90, né? Eu cobro R$70, né, para fazer um serviço desse de mão de obra, né? Que é um trabalho. Aqui a gente não vende o conector, a gente vende a nossa mão de obra, né? Então é um conector relativamente barato, mas você vê a importância que ele tem dentro do conjunto, né? Então, sem o conector de carga, como é uma bateria interna, você não tem como usar um carregador externo, um carregador universal, por exemplo. Então você obrigatoriamente tem que fazer o conector de carga para ter o celular, para que seu celular volte a carregar, né? Então a gente cobra R$70. Bom, pessoal, se vocês têm interesse em aprender mais sobre essa mega tendência que é a área de conserto de celular, como eu e o Luiz já falamos para vocês, é uma mega tendência. Então, se você quer mudar a sua vida, você quer entrar de cabeça nessa área, clique no link abaixo para adquirir o curso completo. É conserto ao vivo, curso com direito a certificado, com suporte, e você adquirindo o curso, você irá receber as atualizações. Nós vamos fazer a atualização do curso uma vez por ano. É um investimento, né? É um investimento para o futuro e para o futuro próximo, né? Você vai começar a ganhar dinheiro imediatamente. Não é uma coisa que você vai investir esse dinheiro e você vai começar daqui um mês, não. Seu vizinho tem um celular quebrado, seu amigo tem um celular quebrado, o cara da escola, todo mundo hoje em dia tem um celular. Sim. E os celulares, eles ficam cada vez mais caros. Cada vez mais caros. Então, quanto mais caro o celular ficar, maior é o preço da mão de obra. E a pessoa paga, porque ela pagou caro no celular. Para você ter uma ideia, ó, quanto tempo demoramos para fazer esse conserto? 5 minutos? 10 minutos? 10 minutinhos para fazer. 10 minutos, ó. R$70 aí, R$67. Em 10 minutos. Tem 10 que minutos. Trabalha uma hora, não ganha nem R$15 a hora. Imagina você fazendo 5 concertos desse por dia. Desse aqui, que é um dos mais simples, né? E também mais em conta. 5 concertos desse por dia, você vai estar bem. adquirindo a sua independência financeira mesmo, ter 10 né? conto no final do mês. Com certeza. É isso aí, pessoal. Então não perca tempo. Clica aí no link abaixo. Se você tem dúvidas, faça a sua compra. Assim que o pagamento for aprovado, você vai receber no e-mail os dados de acesso. Beleza, pessoal? Então, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu celular não liga. O que eu devo fazer? Bem-vindo a esta mega aula. Eu peguei vários aparelhos, como vocês podem ver aqui na minha bancada, com esse sintoma. Não liga. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo completo da análise que você tem que fazer para descobrir o que está fazendo com que o aparelho celular não ligue. Tanto a parte lógica quanto a parte física do aparelho. Beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, antes de partir para a parte prática, para a bancada, eu vou explicar para vocês 4 situações de análise feito com o aparelho que não liga, utilizando uma fonte de bancada. Então eu vou explicar para vocês aqui no quadro esses 4 itens, essas 4 situações. Em seguida, nós vamos pegar aí um aparelho e vamos direto para a fonte de bancada, ok? Então você está tendo problema com o aparelho que não liga, nós vamos ter que fazer uma análise junto com outros equipamentos para chegar à conclusão e descobrir o defeito e fazer o reparo, ok? Então, com a análise junto à fonte de bancada, vocês vão ver que muitos aparelhos não ligam e ao verificar junto com esse equipamento, ele não tem nenhum consumo de corrente, 0 de consumo de corrente. Vocês vão se debater com outras situações também. Vão pegar aparelhos que ao ligar junto com a fonte de bancada, vocês vão verificar que tem um baixo consumo de corrente. O que é um baixo consumo de corrente? Consumo
menor aí que 200 miliamperes. Tem aparelhos que vocês vão pegar e vocês vão verificar que existe um alto consumo de corrente. O que é um alto consumo de corrente? Acima de 200 miliamperes. E tem situações que vocês vão pegar aparelho e vocês vão encontrar um curto direto na linha de alimentação. A fonte de bancada, ela vai desarmar, vai ativar a sua proteção, você vai verificar que existe um curto. Então, nós temos essas 4 situações. Eu vou explicar cada situação para vocês e qual que é a análise que nós vamos fazer, né? Nós vamos fazer a análise em cima da bateria do aparelho celular, em cima do botão de power, em cima da parte de software, a parte de NAND flash, de boot. Nós vamos fazer a análise em cima da parte de power manage e entender como que funciona, né? A parte lógica e a parte física do aparelho. Se o problema está relacionado a software ou se está relacionado a hardware. Então, vocês têm que entender perfeitamente esses itens e saber diagnosticar cada um para chegar a ter sucesso aí no reparo. Ok, pessoal? Então, se você está gostando dessa aula, deixe o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E para você ficar por dentro de tudo que eu coloco aqui no canal, para você ser um dos primeiros a receber aí as notificações, clique no sininho para ativar aí as notificações. Vamos lá para a bancada. Aqui na bancada, nós vamos utilizar 3 itens para identificar a falha no aparelho que não liga. Você vai precisar de uma fonte de bancada, um multímetro e de gigs. Eu tenho aqui 2 gigs, um para LG e um outro para Samsung. Primeiro passo que você tem que fazer no caso do aparelho que não liga é testar a bateria, verificar qual que é a tensão da mesma, ok? Então eu tenho aqui um aparelho LG e tenho aqui um Motorola. Porque se essa bateria ela tiver num nível de tensão abaixo de processamento, ao colocar o conector, o carregador no conector de carga, o celular não vai identificar que o carregador foi conectado e não vai dar carga nessa bateria. E aí a pessoa ela não consegue carregar o aparelho, essa bateria vai acabar e se ficar muito tempo sem ser carregada, ela vai chegar no nível aí abaixo do nível de processamento e o aparelho celular não vai ligar. Outra coisa que acontece é problemas no conector de carga. Então o conector de carga que quebrou, que está com solda fria, com sujeira, não vai carregar a bateria. E vai acontecer esse mesmo processo. E aí vai chegar uma hora que o aparelho não vai mais ligar. Então o primeiro passo, antes de verificar o consumo de corrente, se não existe consumo de corrente, se está abaixo de 200 mA ou se está alto, acima de 200 mA ou se tem curto, é sempre testar a bateria. Então nós vamos usar aqui o multímetro, vamos colocar aqui na escala de corrente contínua e vamos verificar qual a tensão que vai se encontrar na mesma, a voltagem da mesma, certo? Então nós temos aqui a bateria do LG, aqui o ponto positivo e aqui o negativo. Vamos posicionar aqui. Então eu estou verificando aqui que ela não tem tensão, ó, tá zerada. Então essa bateria nós temos que fazer a ativação na fonte ou fazer a substituição da mesma. Se você pegar um aparelho celular que a bateria esteja aí com uma tensão abaixo de 3.7, o aparelho não liga, você tem que fazer a ativação ou trocar a bateria e você vai conseguir solucionar o problema do aparelho que não liga, ok? Vamos testar aqui essa outra bateria, Motorola, vamos colocar aqui as pontas, ó, positivo do lado esquerdo, negativo do lado direito. Então nós temos 3.2 volts, uma bateria aí que precisa ser ativada também. Então para fazer a identificação e teste da bateria é muito fácil, você vai precisar de um multímetro e com as pontas de prova você vai identificar o polo positivo e negativo e vai verificar a tensão que essa bateria tem. Depois eu vou fazer uma aula falando sobre ativação de bateria, níveis de tensão, ok? Vamos colocar aqui o multímetro de lado e vamos trabalhar agora com a fonte de bancada para verificar se existe consumo, se não existe consumo, se existe um curto. Antes de eu colocar as pontas de prova no aparelho, nós devemos ligar a fonte de bancada para verificar aqui qual é a voltagem que está na mesma. Então nós devemos colocar uma voltagem de 3.7 até no máximo 4.5.
ok? Eu posso colocar aqui 3.7 volts para alimentar o aparelho celular. Vamos desligar. Vamos colocar aqui, ó, aqui do lado esquerdo a ponta vermelha e aqui do lado direito a ponta preta. Vamos virar esse aparelho celular, vamos ligar a fonte e vamos observar o consumo de corrente. Não existe consumo de corrente, denominado aparelho morto. Muitos falam que o aparelho está morto. Não existe consumo de corrente. Vou pressionar aqui o botão Power. Pressionei o botão Power, nada aconteceu. Nada acontece. Vamos desconectar aqui as pontas. Então você pegou um aparelho que ao colocar na fonte não existe consumo de corrente, ao pressionar o botão Power nada acontece, o aparelho está morto. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem o teste, analisarem, é o próprio botão. Você vai testar a resistência do botão, ok? Então vamos aprender como que se faz para testar um botão Power. Bom pessoal, eu estou aqui com um botão, uma placa de celular. Ao pressionar esse botão, a resistência dele deve ser baixíssima. O botão, ao não ser pressionado, ele tem uma alta resistência. Pode acontecer desse botão ele abrir ou ficar com uma resistência baixa. No caso do botão abrir, ele fica com uma alta resistência e assim que você pressiona, essa resistência não baixa para ligar o celular. Ele continua com essa alta resistência, ou seja, é como se você não estivesse pressionando nada e aí o celular não liga. Então nós temos aqui esse ponto, onde nós vamos colocar a ponta vermelha do multímetro, positivo, e esse outro lado, onde nós vamos colocar a ponta preta do multímetro negativa. Eu coloquei uma fita Kapton aqui sobre essa área, porque tem aqui uma blindagem. Se eu não colocar a fita, ao colocar a ponta do multímetro, pode acontecer de encostar aqui e dar uma medição errada. Utilize multímetro com pontas agulha. Então vamos lá para o multímetro e fazer esse teste aqui. No multímetro eu consigo testar o botão na escala de resistência, semicondutores ou na escala de BIP. Vamos colocar aqui na escala de resistência. Agora vamos colocar aqui a ponta preta desse lado do botão e a ponta vermelha do outro lado. Observem que a resistência está em 6 megaohms. Agora eu vou pressionar o botão. Ao pressionar o botão, a resistência vai para 0 ohms. Soltei o botão, 6 megaohms. Pressionei o botão, 0 ohms. Se eu mudar o multímetro aqui para a escala de BIP e pressionar o botão, ó, soltei o botão, pressionei o botão, ao soltar o botão, a resistência está altíssima, não existe circulação de elétrons aqui. Ao pressionar o botão, os elétrons vão circular, o multímetro vai gritar. Agora vamos falar de aparelhos que não ligam e apresentam um baixo consumo de corrente. O que seria um baixo consumo de corrente? Um consumo abaixo de 200 mA. Vamos ligar aqui a fonte de bancada. O aparelho está ligado diretamente nela e vamos observar que a corrente está com 0,10 amperes, ou seja, abaixo de 200 mA. Neste caso, problema relacionado a software, relacionado a flash NAND. Então nós devemos efetuar o software. E aí que entra a ajuda do Gig para identificar se realmente o aparelho que está aí com baixo consumo, o problema é software. Muitos aparelhos não ligam e apresentam consumo baixo, que é o consumo caracterizado aí abaixo de 200 mA. O problema é software. Como nós podemos fazer essa identificação? Você pode utilizar os botões para efetuar um hard reset nesse aparelho para verificar se ele vai entrar em modo de download. Porém, se você tiver problema em algum botão, nada irá acontecer. Uma outra dica é ligar o aparelho direto ao computador, utilizando aí o cabo de dados, o cabo USB, e verificar se o sistema operacional vai identificar esse aparelho e se você vai conseguir fazer aí o software através do computador, através dessa identificação por cabo. O Gig, ele faz entrar em modo de download. Então se você tem algum problema relacionado
a software, você não consegue entrar em modo de boot, você não consegue ativar através dos botões, muitas vezes você está com algum problema, né, no botão de volume menos, volume mais, ou até mesmo no botão de power. Então o Jig ele vai nos auxiliar. Existem dois tipos de Jig que você encontra aí, fácil para vender no Mercado Livre, que é o para LG e Samsung. Então está sendo mostrado aí na tela. Eu comprei esses dois aqui no Mercado Livre, creio que paguei aí numa faixa, não me lembro agora, mas não passou de R$30 junto com o frete. Então é muito barato e dá para você fazer o seu próprio Jig, né? Existem tutoriais na internet, no YouTube, como você criar o seu próprio Jig. Mas se você não tem tempo para fazer isso, você pode comprar, ele já vem corretamente aí, pronto para ser utilizado. Então eu tenho aqui o Jig para Samsung, você vai pegar e vai colocar aqui no conector de carga, e aí o aparelho ele vai entrar em modo de download. Então olha só, ao conectar o Jig ele entrou aqui em modo de download, tá? Para você fazer aí a instalação da firmware, que é o software do aparelho celular. Agora eu estou com para LG, vamos colocar aqui, colocar esse de lado aqui para a câmera não ficar focando nele por causa da luz. Ao colocar nesse LG nada aconteceu, vamos pressionar aqui o botão de power, ele vibrou. Vamos ver se ele vai entrar aí no modo, olha lá, firmware update. Então, o modo para fazer a atualização aí do software. Então, o Jig ele é muito útil. Eu não sei se existe para Motorola, né? Antigamente só tinha para Samsung. Hoje você encontra aí para vender. Tá? Então, faça uma pesquisa no Mercado Livre. Jig USB. Samsung e LG, esse aqui eu comprei os dois, veio junto. E como eu falei, né, creio que não passou de R$30 junto aí ao frete. Então pessoal, aparelhos mortos sem consumo de corrente ou com baixo consumo de corrente, 200 mA, você vai efetuar testes que foram mostrados até o exato momento. Tá? Podendo ser aí software, podendo você ter que fazer uma atualização, né, do software, do firmware. Pode ser aí problemas de botões. E pode ser também problemas relacionados a Power Manage, que eu vou estar falando um pouquinho mais para frente, ok? Agora vamos entender o que é o alto consumo de corrente e o curto direto na linha de alimentação. Outra coisa que impede o aparelho de ligar é um alto consumo de corrente, acima de 200 mA, ou um curto-circuito direto na linha de alimentação. Se você tem um alto consumo, existe algum componente que aderiu a alguma resistência, e esse alto consumo deve-se dessa resistência alterada estar passando um pouco da corrente para o terra. Agora, se você tem um curto-circuito, um componente que perdeu totalmente a sua resistência, você vai ter aí a corrente toda indo para o terra. E nós vamos verificar alto consumo, o curto-circuito através da fonte. Tanto um quanto o outro vai impedir o aparelho de ligar. E é muito fácil de se identificar, porém tendo uma fonte de bancada. Resistência alterada, curto-circuito através do multímetro tem como identificar também, só que leva um tempo maior, ok? Então nós vamos ligar aqui a fonte de bancada, vamos deixar aqui em 3.7 volts. Se é um aparelho que você tem certeza que ele está drenando corrente para o terra ou ele está com curto, aí eu recomendo você baixar a tensão, né? Coloque 1 volts e aí você vai aumentando gradativamente para acompanhar o consumo de corrente. Porque até mesmo um curto-circuito, o componente ele não esquenta, porque a potência vai ficar muito baixa, principalmente se a tensão cair. Então você abaixa e vai aumentando gradativamente. E qual que é a diferença de uma fuga de corrente para um curto-circuito? Uma fuga de corrente é uma resistência. Então pode ser uma resistência aí de 50 ohms, 30 ohms, 10 ohms. Então quando você tem uma resistência, uma oposição à passagem da corrente elétrica, você tem aí uma fuga de corrente. Ou seja, vai dar um consumo de corrente acima de 200 mA. Quando você tem um curto-circuito, um curto direto na linha de alimentação, a resistência você vai ver que ela está próxima de zero. Então eu estou com uma placa aqui que está com um problema, né? E aí, o aparelho que estava essa placa ele não liga, referente ao problema ser esse. Então vou desligar aqui a fonte, vou colocar aqui as pontas de prova, desse lado aqui é o negativo e do outro lado o positivo.
Vamos ligar a fonte e observem que a luz acendeu. A corrente está 1.1 ampere. Vamos baixar aqui a tensão. Ó, eu baixei a tensão para 0. Tá? E nós temos aí 0,01 ampere. Conforme eu vou aumentando aqui, ó, aumentei para 0,8, já tem um consumo alto de corrente. Então isso aqui seria o que? Uma fuga de corrente, só que a tensão está muito baixa, então eu deveria colocar numa tensão aí normal de 3.7, só que acontece, nem chega a isso, ó, a fonte ela desarma, chegou em 1.6, ela desarma, né? Ela ativa aqui a proteção dela, ó, ela não vai mais, ela para, e a corrente muito alta. Então aqui nós temos um componente com uma resistência próxima de 0, criando aí o curto-circuito. Vamos desligar e vamos verificar aqui na placa. Então vamos colocar o multímetro aqui na escala de resistência. Ó, vamos colocar na escala de resistência e vamos aqui com a ponta preta aqui no negativo e a ponta vermelha no positivo. Então observem que a resistência, vamos encostar aqui, a resistência está baixíssima, ó, 0,3 ohms, uma resistência muito baixa. E aqui tem que dar uma resistência alta nesses dois pontos aqui. Vamos colocar aqui na escala de BIP. Ao colocar aqui, ó, já apitou. Positivo e negativo não deveria apitar. Então já apitou. Vamos colocar aqui a ponta vermelha, ó. Apitou. Vamos ver novamente a resistência. Vamos colocar somente as pontas aqui. E vamos verificar aqui a resistência. Então nós temos aí uma resistência. Nós temos aí a resistência 0,3 ohms. Então a resistência muito baixa. Vamos pegar aqui um aparelho para a gente verificar a resistência, ó. Então aqui nós temos o positivo e aqui o negativo da bateria. Então olha só, 16 mega ohms. Vamos virar aqui por causa da luz. 16 mega ohm. Então a resistência ela é altíssima. Então a resistência baixa nós temos aí um curto. E aí você vai fazer os testes aqui em cima dos capacitores. Na linha da bateria aqui de entrada você vai fazer os testes nele até chegar no Power Manage. Isso aqui é muito fácil de identificar, né? O componente em curto, componente aí com uma fuga de corrente. Bom, se você fez todos esses testes ensinados aqui e mesmo assim você não identificou o que está impedindo o aparelho de ligar, agora nós vamos para a análise aí do Power Manage, do Clock, a NAND Flash, CPU e o Watchdog. Então nós temos que fazer essa análise aí e até mesmo utilizar aí o esquema elétrico para testar as tensões que tem em volta, ok? Então vamos voltar para o quadro para vocês entenderem um pouquinho mais essa análise. Agora eu vou explicar para vocês os testes e análise feitos na parte física. O aparelho que não liga e você já descartou toda a possibilidade de ser um reparo básico em software, já tentou aí fazer instalação de ROM, hard reset, modo de download, né? Todas as tentativas que você tentou fazer, você não obteve sucesso. Aí nós vamos partir para a parte física, que já foi explicado alguns detalhes em relação à parte física no decorrer dessa aula. Então eu vou explicar para vocês aqui um circuito, né, de uma forma bem simples para vocês entenderem e a partir desse ponto a gente iniciar aí a verificação dos testes na placa junto com o esquema elétrico do aparelho, ok? Então vamos lá. Eu desenhei aqui 3 blocos. Esse aqui vai ser o nosso CPU, processador. Aqui o Power Manage e aqui a Flash NAND. Onde que o software do aparelho celular, o sistema operacional, ele fica armazenado? Ele fica armazenado dentro da CPU, do Power Manage ou da Flash NAND? Ele fica dentro da Flash NAND. Então aqui nós temos o software. Então tem muitas pessoas que ao realizar o software, ele dá problema no bootloader, dá problema na instalação de ROM. Você já tentou colocar a ROM original do aparelho,
você tentou realizar um downgrade, você tentou realizar um upgrade e mesmo assim ele sempre dá erro. Então pode ser que a flash esteja corrompida. Muitos técnicos, como última tentativa, tentam fazer uma ressolda no CI da flash NAND. Essa ressolda você vai jogar um ar quente sobre esse componente para algum ponto de solda fria, solda trincada, seja ressoldado e aí você consiga realizar a instalação da ROM no aparelho, ok? O que acontece? Se você tiver falha em qualquer um desses itens, o aparelho ele não vai inicializar o seu software, tanto no processador, quanto na flash NAND, quanto no Power Manage. Então você precisa ter a alimentação e também o funcionamento correto do circuito lógico. Entre o CPU e a flash NAND, nós temos aí um barramento. Então eles se comunicam, eles trocam informações. É a flash NAND que informa para o processador que o software está ok para iniciar aí o funcionamento normal do aparelho. O Power Manage, quem é o Power Manage? Ele é controlador, gerenciador de tensões aí da placa. Nós temos vários Power Manage, nós temos aí o Power Manage, do circuito de RF, e nós temos esse Power Manage que ele recebe as tensões da VBAT, que é a bateria, e ele faz o que? Ele faz o up ou down. O Power Manage recebe a tensão da bateria, vamos colocar aqui de 3.7 volts, e ele vai abaixar ou elevar essa tensão. Essa é a função do Power Manage. Então o Power Manage ele vai mandar tensões aí para o processador, vai mandar tensões aí de 1.2 volts, 1,8 volts, 2,5 e assim vai, depende muito do aparelho, da placa. Aqui eu estou jogando tensões médias como exemplo. Então você deve verificar as tensões no Power Manage, nos pontos. E por onde eu começo? Aí você vai utilizar o esquema elétrico da placa do aparelho, vai dar uma olhada no troubleshoot, lá na parte de não liga. O troubleshoot ele te instrui o que você deve fazer no caso de aparelhos que não ligam. Os pontos de tensões ali em capacitores, pontos de clock que você deve verificar. Que uma outra aula eu vou falar sobre o troubleshoot, aparelho que não liga, como fazer a leitura do troubleshoot, como fazer a análise em cima do troubleshoot, para assim você ir na placa já ter os pontos certos, para você não ficar perdido. E o Power Manage, ele manda também alimentação para NAND Flash 1,2, 1,8, usar essas tensões aqui como exemplo. Então o Power Manage, se ele tiver alguma falha, ele não vai alimentar o processador, nem vai alimentar a flash NAND. Em muitos casos, verificamos as tensões em voltas aí do Power Manage. Em alguns casos, muitos técnicos fazem ressolda do Power Manage ou a troca do mesmo. Lógico que deve ser feita uma análise para verificar realmente se necessita de uma ressolda ou de uma troca. Lógico, se o componente estiver esquentando muito, a ponto de que você identificou que ele está com uma fuga de corrente ou ele está com curto, aí devemos fazer a sua troca. Em caso de solda frias, mau contato, até mesmo de oxidações, aí nós partimos para outro ponto, para uma limpeza da placa, uma desoxidação ou uma ressolda no próprio componente, ok? E nós temos que verificar o que, Nós colocamos aqui, primeiro ponto, verificação do software. Segundo ponto, a verificação do Power Manage, das tensões. E aí nós temos mais um ponto aqui no processador que nós devemos verificar o sinal, colocar sinais lógicos. Dois sinais lógicos. O sinal de reset e o sinal de watch dog, conhecido aí como os cães de guarda. O que é o
o reset. O reset é um sinal lógico enviado para todos os componentes iniciarem o seu ponto de partida. Tá? Não é um reset de apagar. Então, é um sinal lógico para todos eles iniciarem o seu ponto de partida. E sem sinal de reset, né? Sem esse sinal lógico, não inicia a partida aí do aparelho. E o watchdog, ele é um sinal lógico que ele vai verificar se todos os componentes estão funcionando corretamente. Se o processador está funcionando corretamente, se o Power Manage está funcionando corretamente, se a Flash NAND está funcionando corretamente. Então, é um sinal lógico que vai verificar se todos os componentes estão funcionando corretamente. Se alguma coisa não estiver funcionando corretamente, o aparelho ele para e ele não vai ligar, não vai inicializar. Então, o primeiro ponto, você vai verificar software, aquela parte básica de software, né? Vai verificar se o consumo está abaixo de 200 mAh, vai tentar abrir o modo de download do aparelho utilizando os botões. Se você tiver um problema em botões, não consegue inicializar ali, não consegue nem dar um hard reset, você vai colocar o jig, né, para ver se ele vai inicializar lá o modo de download, né? Vai te ajudar nesse quesito, ligar o aparelho direto no computador para ver se o computador reconhece. Muitos aparelhos que chegam, que não ligam com esse consumo, são solucionados através do software. Agora, se você tem um problema dentro da Flash NAND, você não consegue inicializar o software, nós temos aí o sistema de JTAG, onde são soldados fios, aqui no CI da Flash NAND, são soldados esses fios e são feitos através dessas vias aí o software, que aí é um reparo mais avançado em relação a software. Segundo ponto, Power Manage, verificar as tensões. Terceiro ponto, sinal de reset e o watchdog. E o quinto ponto, nós vamos falar de clock. O que é clock? Clock é uma frequência que o aparelho necessita para ele inicializar. E aí nós temos os cristais. Nós temos vários cristais na placa. Então nós temos aí um cristal que nós vamos destacar ele, porque quando ele dá problema, o aparelho não liga, que é o do Power Manage. Então nós temos aí o cristal do Power Manage. Vamos caracterizar ele aqui como X1. Cristal aí 19,2 MHz. Então, fazendo a análise no troubleshot, em algumas partes vocês vão verificar que eles vão pedir para você testar aí essa frequência, verificar se essa frequência está presente aí no cristal 19,2 MHz. E como fazer o teste? Com o osciloscópio nós conseguimos verificar essa frequência. Eu não tenho osciloscópio. A maioria dos técnicos que mexem com manutenção do celular não tem esse aparelho, osciloscópio. Então, muitos eles fazem o que? Eles trocam o cristal. Até dentro do nosso curso de manutenção do celular, para quem fez o curso e assistiu, tem uma aula que o professor Luiz pegou um aparelho, um Samsung, ele colocou na fonte, ele tentou todas as possibilidades de fazer com que esse aparelho ligasse. Né? Ele fez até ressolda no Power Manage, testou os pontos, colocou jig, tentou fazer o software. E a última possibilidade dele foi a troca do cristal. Então ele não testou se tinha essa frequência. Ele foi lá e trocou. Porque você encontra esse cristal 19,2 nas outras placas. E a frequência dele é fixa. Então você troca, você pega aí de uma outra placa, coloca e pronto. O aparelho foi, ligou e inicializou aí o sistema. Então seria aqui o quarto ponto, verificar o clock. Bom, pessoal, vamos agora para a tela do computador verificar o esquema elétrico. Alguns pontos básicos, tá? Eu não vou me aprofundar muito porque não é o objetivo ensinar aí a parte da leitura, do esquema, do troubleshot. Isso eu vou deixar para uma outra aula para vocês. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui para vocês o esquema do Moto G4 XT1626. Esse esquema eu tenho 52 páginas. Então suponhamos que você queira encontrar lá a parte do Power Manage e a parte do clock. Então nós vamos apertar Ctrl F no teclado
para abrir a parte de pesquisa aqui, onde nós digitamos e buscamos para economizar tempo. Então vamos colocar aqui 19.2. Vamos pressionar o Enter. E pronto, ele localizou aqui o cristal, que tem a frequência 19,2 MHz, e ele vai ligado aqui no PM, que é o CI U2000. Então nós temos aqui o cristal, o Y2000, aqui tem o código dele, aqui os pontos dele, ó, tem 4 terminais, a função de cada ponto, onde que vai ligado, ponto 1 e ponto 3 vai direto no Power Manager, que tem aí a frequência 19.2, o ponto 4 ele vai aqui ligado no 93 do Power Manager e o ponto 2 aqui no Terra. E aqui nós temos o Power Manager. E em volta aqui do Power Manager nós temos aí os componentes, os capacitores, onde tem aqui até o valor, né? 2 capacitores aqui de 1 microfarad. Aqui o lado positivo, do outro lado aqui o Terra. Um resistor. Temos um resistor aqui, o R2003, outro capacitor, e assim vai. Você vai fazer a análise na parte física utilizando aí um esquema, troubleshot. Lógico que não é obrigatório você ter o esquema e troubleshot. Se você já tem uma certa experiência com o aparelho, você não vai usar isso, né? Então, isso aqui é mais para quem não tem muita experiência com um certo tipo de placa ou com uma parte do circuito. Deixa eu fechar aqui, eu tenho outro esquema aqui do J5. Vamos ver aqui por cima a parte aí do troubleshot. Então olha só, aqui nós temos a placa, onde já informa os componentes, né, principais aí, os CIs, aqui é o Power Manager U4000. Em volta dele nós temos aí bobinas, resistores, capacitores, que são os componentes aí que nós devemos testá-lo. Aqui o diagrama em blocos. Vamos descer aqui. Vamos ir na parte do troubleshooting. Então aqui nós já temos aí o troubleshot, onde ele utiliza um fluxograma que você deve seguir. E aí ele vai te falar as tensões, os pontos que você deve testar, né? Então ele já manda aqui, ó, verificar a voltagem da bateria, se está maior que 3.4. Se não, você vai fazer isso aqui, ó, que ele está pedindo, ó, fazer a troca da bateria. Se sim, se tem maior que 3.4, você vai verificar aqui, ó, botão de power, né? Vai ver se o aparelho ele está vibrando, né? Se tem som. Se sim, você faz isso aqui. Se não, você vai seguindo. E aí, vamos prosseguir aqui. Então vai ter uma parte aqui, ó, de inicialização, se não está inicializando, que ele vai pedir para você verificar aí clock oscilador, o S4000, que é o 19.2 MHz, ok? Bom, chegamos ao final desta aula. Lógico que essa análise, ela não para por aqui. Se estende muito mais análise em aparelhos que não ligam. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor André Cispe. Trago mais uma videoaula do Moto G2. Eu estou com a placa dele aqui. E essa aula eu vou fazer para aqueles que são iniciantes na área de manutenção do celular ou aqueles que já estão há um bom tempo e têm certa dificuldade em fazer a identificação de alguns componentes. Então a placa do celular, ela é feita em camadas. Ela tem componentes dos dois lados e entre essas camadas passa trilhas. Os componentes comunicam de um lado com o outro da placa. Então o pessoal tem muita dificuldade em fazer a identificação de certos CIs da placa, aonde que fica o processador, onde que fica a NAND flash, onde que fica o CI aí do Power Manager, CI responsáveis pelo áudio, Wi-Fi, Bluetooth. Como saber o que é bobina, resistor,
capacitor. Então nesta aula eu vou explicar um pouquinho sobre isso, né? Cada um tem uma técnica aí para fazer a sua identificação, né? Tem muitos que digitam o fabricante, o modelo, a escrita que fica em cima aqui do componente na internet para tentar saber, né, que componente é esse, qual que é a função dele. O que eu vou fazer? Eu vou baixar o esquema elétrico e o manual de serviço dessa placa, que é o Moto G2 XT1069, e nele nós vamos conseguir identificar esses CIs aí, esses componentes, os componentes SMD. Muitos componentes aqui, a olho, nós não conseguimos visualizar o que está escrito sobre eles ou escrito sobre a placa. Se você tem um microscópio USB, recomendo fazer a utilização para você conseguir visualizar melhor, né? O microscópio USB é um equipamento que depois eu vou estar falando para vocês, que nos ajuda muito na análise visual. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês como baixar o manual de serviço e o esquema dessa placa e fazer uma análise aí desses principais componentes para fazer a identificação. Para quem é iniciante, é muito complicada a familiarização da placa de celular, porque os componentes são muito pequenos, diferente de outros equipamentos, né? Igual eu, quando só mexia com placa-mãe de notebook e desktop, quando eu fui para celular, eu senti essa certa dificuldade. Mas depois a gente se acostuma e fica tudo muito simples e fácil. Então vamos lá para a tela do computador, baixar o esquema, o manual de serviço e verificar mais alguns detalhes aí dessa placa do Moto G2. Muitos me perguntam onde eu encontro esquemas, manuais de serviço para baixar. Você encontra em fóruns. Eu tenho um fórum que é particular para alunos, que é o Fórum André Cispe. Temos hoje atualmente 1.685 usuários cadastrados, que são alunos que compraram os cursos e usam o fórum para tirar suas dúvidas e fazer downloads aí de esquemas, BIOS, não só de aparelhos celulares, mas de outros aparelhos aí que são cursos que os alunos fazem de notebook, placa-mãe, conserto de monitores, gravação de BIOS, enfim. Então nós vamos clicar aqui na área de downloads. Ao lado direito nós temos as categorias, vamos encontrar aqui a categoria Manuais de Serviços de Celular e Tablet, vamos abrir. E aqui ao lado direito nós temos aí os fabricantes, vamos abrir aqui o Motorola. E aqui do lado esquerdo vamos procurar pelo Moto G2. Então nós temos aqui o Moto G2, o XT1063, 64, 68, 69, é esse aqui que você vai baixar, ok? Vamos abrir. E do lado direito nós temos o botão aqui, baixar este arquivo. Vamos clicar. Já vai começar o download direto. É o bom do Fórum André Cispe que é download direto. Não tem toda aquela enrolação que muitos sites ou fórum tem para você baixar aí o manual, o arquivo, o BIOS que você necessita. Enquanto baixa, vamos ir aqui na página inicial do fórum, porque muitas vezes você vem aqui em downloads e não encontra o esquema que você precisa para o seu aparelho celular, para o seu tablet aí que você está na sua bancada para fazer análise. Então na página inicial do fórum nós temos uma área que é uma área exclusiva para o aluno fazer a solicitação de esquemas elétricos. Então o aluno ele vem aqui e faz a solicitação do esquema elétrico que ele necessita. Então nós temos aqui a parte de celular e tablet, onde o pessoal vem e faz aí a solicitação, né, dos esquemas, manuais de serviço. E aí nós vamos atrás, né, nós temos cadastros em fóruns internacionais, cadastros pagos, onde nós conseguimos em outros bancos de dados encontrar esses esquemas e colocamos aqui dentro do fórum. Então o fórum ele ajuda muito em questão de solicitação de esquemas, não só de celular e tablet, mas como de outros equipamentos. Vamos abrir aqui o nosso download para a gente fazer aí a análise, né, dos componentes. Como eu falei, muitos têm dificuldades em saber onde que fica cada parte do circuito na placa. Quem controla Wi-Fi, quem controla áudio, onde é o processador, onde é o Power Manage, onde é a memória NAND, Flash,
Ah, e esse componente é o quê? Uma bobina, um resistor ou um capacitor? Ah, isso aqui é um cristal ou não? Então, muitos iniciantes têm essa dificuldade. Lógico, quem já trabalha há um bom tempo na área, pega a placa e já sabe identificar cada parte, cada setor da placa. Agora, para quem é iniciante, o manual de serviço, o esquema, vai te ajudar muito, ok? Então, já está concluindo aqui o nosso download, nós vamos abrir e verificar o que tem dentro aqui para a gente fazer aí análise e o estudo dessa placa do Moto G2. Pronto, concluiu. Vamos colocar aqui mostrar na pasta. Vamos abrir aqui a pasta, ela está zipada, compactada. Você tem que ter o WinRAR ou algum outro programa para conseguir abrir. Vamos abrir aqui o manual de serviço. Então nós temos 4 arquivos. Nós temos aqui 3 PDF, né? Nós temos aqui o layout da placa, o esquema, o manual de serviço e uma foto. Vamos abrir essa foto. Ah, tá. Então, olha só, essa foto você consegue no Google. Se você pesquisar no Google componentes da placa do Moto G2, Moto G XT 1069, 1068, vai aparecer essa foto aqui. E essa foto ela ajuda muito você a fazer a identificação de CIs e alguns outros componentes aqui da placa, ok? Então, aqui nós temos a identificação do 1 ao 12. Alguns CIs. O 1, ele vai falar aqui, ó, que ele controla é responsável pelo Wi-Fi, rádio e Bluetooth. Então, se você tem algum problema relacionado com isto, você vai analisar essa parte da placa aqui, ó. Então, nós temos aqui esse CI, tá nessa localização da placa. Você vai estar com a placa na mão, você vai localizar ele. Se você tiver dificuldades para enxergar o CI, o que tem à volta dele, use aí uma lupa de bancada, uma lupa de cabeça, ou use o microscópio USB. O CI é o WCN3610. Então esse CI ele é responsável aí pelo Wi-Fi, Bluetooth e rádio. Então normalmente quando o Wi-Fi dá problema, o Bluetooth dá problema também, não funciona. Então você vai analisar os componentes que tem aqui à sua volta. Nós temos aí resistores, capacitores e bobina. No esquema elétrico nós conseguimos identificar cada um. E vai analisar o próprio CI. Se ele não está com fuga de corrente, se ele está esquentando, muitas vezes ele está com uma solda fria, você faz uma ressolda e resolve. Na maioria das vezes, problemas de Wi-Fi e Bluetooth, ressolda nesse componente aqui da placa do Moto G2, resolve, ok? Aqui abaixo nós temos o 2 e o 3, que são o PA. São os Power Amplificador, os amplificadores de energia da placa, tá? TX 3 e 4. Então nós temos aqui, ó, 3 e 4 não, pessoal, perdão, é 2 e 3. Nós temos aqui o 2 e 3, que são os PAs. Ó. Então nós temos esses dois componentes e esse aqui, que é muito difícil de dar problema, ok? Mais abaixo nós temos aqui o 4, que é o Power Manage do RF. Não é aquele Power Manage principal, né, que controla a energia da placa, quando o aparelho não liga, o problema está nele, que o pessoal faz ressolda, não. Esse é o Power Manage do circuito de RF, que é o 4. Então ele está localizado aqui acima, tá bem ao lado do Wi-Fi. Aí mais abaixo, vamos verificar aqui. Pronto, no 5 não temos nada. No 6 nós temos o Transceiver, fonte end LNA, DCS, PCS e IMT. E no 7 nós temos o Transceiver com o GPS. Então nós temos aqui o 6 e o 7, tá? Que são os Transceiver. Muito difícil de dar problema também, como foi informado aqui. E o 8 nós temos o circuito integrado de áudio. Com problemas relacionados a áudio, nós temos aqui o CI, responsável pelo áudio, e os componentes em volta, que você vai prestar atenção e fazer aí os seus testes. Aqui no 10 nós temos o processador, nossa CPU, unidade central de processamento. Então 10 aqui o processador, ó. Então você pegou uma placa que esse componente ele está esquentando, dificilmente você vai fazer a troca desse componente aqui por ser complexo, por ser BGA. Você tem que ter um outro idêntico de uma outra placa, ter um stencil para você fazer o alinhamento das esferas corretamente e ter noções de replice.
né? Você vai rebalar, você vai trocar, né, o componente e vai fazer as esferas de solda também. Então, normalmente as pessoas condenam a placa quando o problema está aqui no processador. Tá? O processador integrado não é igual de placa-mãe de notebook desktop que dá para você tirar através de um soquete. Ele é integrado, embaixo dele nós temos aí as soldas, né, BGA. Então, muitas vezes, se for solda fria, né, um reflow resolve. O problema é quando ele tem uma fuga de corrente, quando ele está esquentando muito, a ponto de você não conseguir deixar o dedo em cima, né? Aí resolve trocando, né, ele, mas muitas vezes a pessoa condena a placa, troca a placa. Nós temos o 11, né, que está ao lado do processador, que é a flash NAND, onde fica armazenadas as informações do celular. Muitos, se eu trocar essa flash de uma placa para outra, vai ficar os arquivos? Não, não dá certo, tá? Porque essa memória aqui, ela registra algumas informações da placa, então não dá certo você fazendo isso. E o 12, o Power Manage, que faz todo o controle de energia da placa. Aí você vai procurar aqui o 12 e olha só, quem fez essa imagem esqueceu de identificar onde fica o Power Manage, que é o 12. E o Power Manage está aqui, ó, tá vendo? Esse é um componente que dá muito problema nas placas de aparelhos celulares, né? Celulares que não ligam, celular que liga e não mostra nada na imagem. Então, muitas vezes, problemas relacionados ao Power Manage. Primeiro passo, testar aqui, ó, em volta nós temos esses componentes maiores, que são bobinas, temos aqui os menores, que são capacitores, e nós temos aqui também um cristal oscilador de 19,2 MHz. Você consegue testar ele com o osciloscópio, né, a sua forma de onda e a sua frequência. Então nós devemos testar todos esses circuitos aqui. Se tudo estiver ok, fazemos aí uma ressolda no Power Manage e em muitos casos você consegue sucesso fazendo essa ressolda de Power Manage. Para quem já é técnico aí antigo e está assistindo esse vídeo, deixa no comentário aí se você já pegou problemas relacionados a Power Manage e conseguiu solucionar. Nessa placa nós temos um capacitor aqui, ó, nesse canto, que dá muito problema também. Então isso aqui é um defeito que aparece muito nas placas do Moto G2, né? O aparelho não liga, né? Você testa aqui esse capacitor, ele entra e curta, e nós tiramos ele fora e deixamos ele fora, não precisa colocar outro. Muitas vezes o aparelho volta a ligar. Em muitos casos aqui na parte do Power Manage. Então essa foto aqui, ela já dá uma noção para vocês onde fica cada setor da placa. Eu tenho dúvidas aqui sobre alguns setores. Você vai pesquisando na internet, Power Amplificador do Moto G2, né? Vai pesquisando os nomes que está aqui. Em cima, né, desses componentes eles têm aí o fabricante, um código, né? Então você consegue puxar na internet isso aí para ter mais detalhes, né? Na internet hoje tem muita informação sobre isso. Vamos voltar aqui na pasta. Pronto, estamos aqui na pasta. Então aqui nós temos o board layout da placa. Vamos abrir, tem que ter um leitor de PDF. Um board view da placa, ó. Tá vendo? Nós temos duas páginas aqui. Vamos dar um zoom aqui. E vamos puxar aqui, ó. Então você vai conseguir verificar a escrita, né? Identificação dos componentes. Ó, nós temos aqui a flash, o processador. Ó, o processador é o U401. Tá? Aqui nós temos a flash, está identificada também por U401. Aqui, ó, o U101, que é o Power Manage. Aqui acima nós temos o cristal X1101. E em volta do Power Manage, ó, L1203. Isso aqui é uma bobina. Aqui nós temos outra bobina, ó, L1204. Aqui outra bobina. Então muitas vezes você vai fazer testes. Até eu mesmo teve um vídeo que eu fiz no canal. Eu coloquei o multímetro em cima, né, no teste de bip, e bipou. Eu achei que era um capacitor, e depois quando eu fui ver, não era um capacitor, era uma bobina. Então você tem que ficar esperto, porque a bobina era um pedaço de fio enrolado, é um filamento. Então ela vai pegar, né, a corrente vai passar de um lado para o outro. Então se você vir aqui com o multímetro, ela vai bipar, ela vai apitar. Essa é a função dela. Se ela não apitar, ela está aberta.
Então, bobina, fusível, né? A função dela é apitar. Nós temos outra bobina aqui. Então, tudo que tiver identificado por L é bobina, ele vai apitar. Em volta do Power Manager nós temos aí capacitores, ó, um monte, ó, tá vendo aqui, ó, C301, C302. Então, os capacitores, eles são ligados um lado na linha positiva e o outro lado na linha negativa. Então, se você usa o terra como referência na ponta preta do multímetro, quando você vir com a vermelha de um lado ele vai apitar e do outro lado não. Se ele apitar dos dois lados, ele pode estar com problema ou um outro capacitor na linha dele com problema. Ou muitas vezes o Power Manager ele está em curto. E esse curto ele manda aqui para vários capacitores em volta que ficam apitando. Então você começa a fazer os testes em volta. Se você encontrar só um apitando, você remove ele, testa fora da placa. Se ele apitar, você coloca outro no local. Tá? Retira de uma outra placa da mesma parte aqui do Power Manager, que tem o mesmo tamanho, e solda ele. E nós temos aqui resistores também, ó. Nós temos um aqui, ó, 1, 2, 3. Esses resistores eles têm valores. Na escala ôhmica do multímetro você vai conseguir testar aí a resistência de cada um, quantos ohms tem. E o resistor, quando ele dá problema, ele altera a sua resistência sempre para mais. Ele sempre vai aumentar a sua resistência. É muito raro, muito difícil o resistor ele baixar a sua resistência, né? Ele sempre vai aumentar a sua resistência. Então nessa parte da placa, ó, vocês podem ver que nós temos muitos capacitores, muitas bobinas e temos alguns resistores que são identificados pela letra R. Então o primeiro passo é você ter aqui esse layout da placa, né, o board layout, você vai conseguir saber quem que é resistor, capacitor e bobina, que eles são muito parecidos, esses SMD. E em cima deles eles não tem nada escrito disso, então na placa vai te mostrar aí, ó. Tá vendo, ó? Então vamos puxar aqui, ó, a parte da placa. Vamos puxar aqui o lado direito. Nós temos aqui os botões, né, do celular. Ó, nós temos outro CI aqui, ó, identificado pela letra U. E aqui abaixo eu falei para vocês que tem um capacitor, ó, tá vendo? Capacitor aqui costuma dar muito problema. Então nós temos aqui capacitores e resistores, né, nessa parte de baixo. Aqui nós temos onde vai o conector de carga. Vamos ir para a segunda página. Nós temos aqui a segunda página. Deixa eu aumentar o zoom, senão não vamos enxergar nada. Então aqui você vai ver, ó. Então na placa do celular nós temos aí o CI, circuito integrado, tá vendo? Identificado pela letra U. Em volta nós temos aí capacitores, resistores e bobina. Então você tem que ter noção que a bobina ela vai apitar com o multímetro. Se não apitar, ela está aberta, você tem que fazer a sua troca. O capacitor, ele não pode apitar. Ele só vai apitar quando a ponta preta estiver no terra e a vermelha estiver no lado do terra da placa. Tá? Do lado positivo ele não apita com terra. E nós temos aí resistores também. Aqui nós temos, ó, um resistor, o R203, ele vai dar uma resistência, né? Se você tem um multímetro aí, você consegue verificar a sua resistência. Então praticamente é esses os testes que nós fazemos para identificação. Lógico, se você vai analisar essa parte da placa aqui, ó, você analisa as bobinas, né? Todas apitou, estão boas, os resistores não pode apitar. Se você encontrar somente um apitando, você remove ele e testa ele fora da placa. Se ele apitou, você identificou o problema. Se tiver vários capacitores bipando, o problema pode estar aqui, ó, no CI. Embaixo dele nós temos aí vários pontos de solda que podem entrar em contato entre eles mesmos, causando uma fuga de corrente. E essa fuga de corrente, os capacitores estiverem ligados nessa linha, né, desses pontos de solda aqui embaixo desses CIs, vão causar esse problema aí na placa.
Então isso confunde muito a cabeça aí do iniciante. Vamos abrir aqui o esquema. Então aqui nós temos o esquema, são 33 páginas. Tá? Aqui nós temos mostrando, né, o que você encontra em cada página. Ó. Página 1, título. Página 2, o diagrama em blocos. E assim vai indo. Ó. Tá? Você tem a parte de Wi-Fi, de Power Manage, câmera, display, sensores. Né? São 33 páginas aí mostrando as partes dos esquemas. Ó. Então você consegue ver a identificação de cada pino. O esquema ele é um pouco mais complicado de se fazer a leitura, tá? Leva um bom tempo para você analisar os esquemas, ó, sinais que saem, sinais que entram. Ó, isso aqui é L, tá vendo, ó, como que é a identificação da bobina, como que é o desenho da bobina. Aqui do lado direito, ó, nós vamos ter aí aqui, ó, tá vendo o desenho do capacitor, ó. Ó, o capacitor C508, vamos puxar aqui, ó, tem 22 picofarad, ó. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui a linha positiva. Aqui você vai ter um valor nessa bobina, vai passar para esse lado e vai vir aqui no lado positivo do capacitor e vai ir para esse componente, ó, o WTR underline TX underline BB underline MI. Você copia esse nome, dá um Ctrl F e busca na parte do esquema para ver para onde que continua essa tensão. E aqui nós temos o TR, ó. Então a ponta preta no TR e a ponta vermelha aqui nesses capacitores, eles vão apitar aqui, no lado positivo não podem apitar. Se apitar, pode ser problema no capacitor ou adiante, né? Adiante, se tiver com um problema em curto, vai apitar aqui nessa linha. Aqui é terra, então aqui nós temos aí, ó, mais capacitores, ó. Ó o símbolo do resistor, como que é, ó, a simbologia dos componentes. Então, resistor aí R503 de 3.9K, tolerância de 1% no teste. Né? Um resistor aí de 3.920 ohms, 3.9K ohms. Então, no esquema você vai fazendo essa análise, né? Que eu falei, é demorado para você analisar, ó. Então, nós temos aqui os CIs, a identificação dos pinos. Você consegue ver quais pinos vai para o terra. Esse aqui, ó, o pino 77 vai para esse cara aqui, ó, o MSM underline RSIN underline N. Né? Sai um sinal daqui e vai para lá. E aí você pesquisa no esquema, né? Copia aqui esse texto, dá um Ctrl F e coloca, né, esse nome aqui. Ó, aperta o Enter, ele vai localizando no esquema todas as partes que tem, ó, tá vendo? Ó, ele vai puxando, ó. Então você consegue identificar sinais que saem, sinais que entram. Ó, aqui nós temos um divisor resistivo, dois capacitores iguais. Então aqui no meio desse ponto nós vamos ter aí metade da tensão. Sistema divisor resistivo. Você tem que ter alguns conhecimentos em eletrônicas. O esquema ele é bem complicado. Ó, temos outro capacitor aqui, ó, de 1 microfarad. Outro capacitor aqui. Então assim, os capacitores eles dão muito problema na placa, são fáceis de identificar o problema. Bobina também é fácil de identificar, mas não dá tanto problema assim quanto capacitor. Resistor também é fácil. Os CIs, né? Você colocou o dedo sobre ele, usou um congelante, identificou que ele está dissipando calor. Você nem ligou o celular, já tem um consumo na fonte. Então você já tem uma noção do que é. E nós temos aqui o manual de serviço, o troubleshooting, onde ele vai te dar os caminhos de acordo com o tipo de defeito apresentado. Então olha só, aqui ele vai mostrar para vocês partes, né, da antena do Wi-Fi Bluetooth, do GPS,
Outra parte aqui da antena. Então olha só que legal, ó. O jack de áudio, câmera, os slots do SIM, né, do chip, ó, o conector da bateria, o flash, o microfone primário. Então, manual de serviço, você conhece mais sobre a placa, que ele está mostrando mais itens da placa, né? Vamos descer aqui para mostrar aqui uma parte do troubleshooting. Ó, a parte de charging, ele vai mostrar aqui para vocês o esquema. Vamos puxar aqui uma parte. Então olha só, no touch, né? Se não tem o touch, então ele vai mostrar aqui o que você tem que checar. Ó. Você vai checar o item 1, o item 2. Aí você vai copiando isso aqui, colando no Google para traduzir, para você entender, caso você não entenda o inglês. E aqui embaixo o esquema, sem display. Então você vai verificar aí, ó, o black light, alimentação, então, ó, a parte da câmera. Então o troubleshoot ele vai te ajudando a identificar as partes, ó, faz isso, faz aquilo outro, né? Então ele vai mostrando o que você tem que iniciar, o que você vai identificar, os passos, né, a serem tomados. Então o troubleshoot ele vai te ajudar, né, em relação a identificar os problemas. Esse aqui está todo em inglês. Eu creio que a maioria dos troubleshoots são em inglês. Ele vai te informando os caminhos, onde você deve começar testando, né? Então aqui, ó, você vai testar 2 capacitores, vai testar aí a frequência, né, do cristal, 19,2 MHz. Né? Resolveu, beleza. Se não resolveu, você vai continuando. Ó. Ele vai mostrando para você os capacitores, resistores, partes do circuito que você vai testar, que são aquelas partes que dão mais problema, né? O troubleshoot ele vai te informar isso. Beleza, pessoal? Ó. Então tem muitas informações. Então assim, cada placa de celular leva um tempo para você estudar. Nós temos aí essa foto, o board view da placa, o esquema elétrico da placa e o manual de serviço. Então leva um tempo isso aqui para você entender, você analisar, demora muito tempo. Então isso você vai aprendendo com o tempo, alguns anos de experiência para você ficar fera nisso, ok? Lógico, tem muitos defeitos que você não precisa de nada disso para analisar, mas alguns defeitos, isso aqui ajuda. E para quem quiser aprender mais, ó, tem aí o nosso site. Aqui tem todas as informações do curso completo, os depoimentos das pessoas que compram o curso. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu vou explicar para vocês o estágio de funcionamento de uma bateria. Essa aula ela terá 2 partes. A parte teórica, que eu vou explicar aqui no quadro para vocês, e a parte prática, que o professor Luiz vai mostrar para vocês como fazer a ativação de uma bateria. Isso acontece em muitos casos, a pessoa chega com o celular na sua assistência e o celular ele não liga. E muitas vezes o motivo é a bateria. Por que que isso acontece? Então, vamos ver isto hoje neste vídeo, ok? Bom, pessoal, eu marquei aqui 4 tensões da luz, onde eu vou explicar para vocês os estágios que a bateria pode passar. De 3,3 a 4,2 volts, o celular ele permanece ligado, ok? Então, a sua bateria, estando aí entre 3,3 a 4,2, eu venho ressaltar que são valores médios, não significa que em todos os celulares será exato esse valor. Vai depender muito da tecnologia que o celular usa e também se o celular ele é mais antigo ou mais novo, os valores podem mudar, mas você vai se basear a média nesses valores. Então, de 3,3 a 4,2, o celular ele vai permanecer ligado. Quando a bateria do seu celular
começa a acabar, né? Você tá lá com o celular mexendo, enfim, e acusou lá, que é hora de você colocar ele para carregar. Você não coloca ele para carregar. O que, que vai acontecer? Ele vai desligar. Muitas vezes o usuário entende que a bateria acabou, morreu. Porém não. Ela está em outro estágio. Nós vamos chamar esse estágio aí de 2,4 a 3,3 volts. Nesse estágio, o processador, CPU, a unidade central de processamento, ela está em funcionamento. O processamento do celular está funcionando normal. Por quê? Ele vai manter os dados do celular, como data e hora. E outra coisa importante também, nesse estágio, é quando você pega o celular e coloca o carregador. Então, nesse nível de tensão, nesse estágio, ele entende que você conectou o carregador e ele vai carregar a bateria até chegar acima dessa tensão, o celular vai ligar normal. Agora, em muitos casos, a pessoa ela não carrega o celular e fica muitos dias sem carregar, ela coloca o carregador e não acontece nada. Por quê? Ela está aqui nesse estágio crítico, de 0 a 2,4 volts, ou seja, não liga. É aí que a pessoa ela vai procurar, você vai procurar a sua mão de obra. E aí nós vamos ativar a bateria. Muitas pessoas utilizam o termo dar um choque na bateria. Nós vamos utilizar aqui nas nossas aulas, no nosso curso, como fazer o ativamento da bateria. Então, vocês vão continuar essa aula com o professor Luiz na prática, onde nós vamos passar os detalhes para fazer a ativação da bateria, ok? Bom, galera, como o André explicou lá na lousa, a gente tem aqui uma bateria que ela está com uma voltagem abaixo dos 2,4 volts. Então ela não tá ligando o celular, Então a gente vai fazer uma reativação dessa bateria, ok? A gente vai usar a nossa fonte. Inicialmente a gente vai usar uma voltagem abaixo daquilo que provavelmente a bateria está, Se você tiver um multímetro, você pode medir. No nosso caso aqui eu não vou usar o multímetro, mas vamos supor que ela esteja abaixo dos 2,4 volts. Então vamos fazer o seguinte, o que a gente precisa? A gente vai precisar de um carregador universal, que é isso aqui, Você não vai usar essa parte, você vai usar apenas esse conjunto aqui para prender a bateria e prender os polos positivo e negativo nessas garrinhas dele, ok? Então a gente identificando os polos positivo e negativo na bateria, a gente vai encaixar eles nas garrinhas aqui do carregador universal, ok? Então encaixou, ele deu um sinal, porém essa bateria ela não liga um celular. A voltagem que ela tem, ela não vai ligar um celular, ok? Então a gente, em cima disso, a gente já identificou os polos positivo e negativo. Então eu sei que esse aqui é o polo positivo e eu sei que esse aqui é o negativo, ok? Então vamos ligar. Aí a fonte já nos mostra que ela está com uma voltagem de 2,9 volts, ok? Essa voltagem a gente vai, na fonte, a gente vai aumentando gradativamente. Aqui temos uma voltagem de 4,6 e 780 mA. Aí você vai deixando, você deixa a bateria aqui por em torno de 2, 3 minutinhos, ok? Então, galera, praticamente o processo é esse aqui, ok? Deixou 3, 4 minutinhos lá. Você já pode colocar no celular, o celular já vai entender que essa bateria tem uma carga suficiente. Quando a pessoa colocar o carregador, ele já vai começar a carregar por si só, ok? Esse é um procedimento de mão de obra, quer dizer, você não tem nenhum custo, Mas você tem duas opções. Você pode usar ele tanto cobrar a mão de obra do seu cliente, seria em torno de R$30, Dependendo da sua região, do estado que você mora. Ou você pode, como você não teve custo, você pode simplesmente usar isso para atrair o seu cliente,
De repente o cliente vai te perguntar, com certeza ele vai te perguntar, pô, quanto que foi? Você vai simplesmente virar para ele e falar, não, deixa aí, deixa na casa, tal. E aí é uma maneira de você estar atraindo o cliente, e esse cliente vai trazer outras pessoas para você. Acredite nisso, que com certeza, se você fizer um trabalho e o cliente sair satisfeito da sua assistência, com certeza ele vai indicar o seu trabalho e indicar a sua mão de obra para terceiros, ok? Bom, pessoal, agora eu venho fazer o convite a todos vocês para ter acesso ao nosso curso completo. O nosso curso é concerto ao vivo. Nós vamos mostrar diversos concertos aqui no meu laboratório e também na assistência técnica do Luiz, a Isatec. Você vai poder trabalhar em casa, trabalhar numa assistência técnica ou até mesmo abrir o seu próprio negócio, porque o nosso curso vai preparar você a isto. E pode ter certeza que o retorno será imediato. Bom, pessoal, o nosso curso nós vamos mostrar o conserto de diversos celulares, diversos fabricantes. São defeitos variados, é defeito real, é o que chega na assistência do Luiz, nós vamos mostrar para vocês, ok? Então tem direito a certificado, o curso é online, pode assistir quantas vezes quiser, onde quiser, tem o suporte, ou seja, todos os detalhes lá dentro da plataforma nós vamos explicar passo a passo. Então nós vamos começar do zero e vamos chegar até o nosso último vídeo, onde vocês estarão preparados para fazer aquilo que nós vamos passar para você, aquilo que o Luiz faz, aquilo que eu faço quando nós pegamos o celular, ok? Então, clique aqui no botão abaixo, garanta já a sua vaga. Esse valor é um valor promocional, nós não sabemos por quanto tempo nós vamos conseguir manter esse valor, porque é um valor muito baixo. Se você for fazer uma pesquisa para você fazer um curso de conserto de celular com uma pessoa que tem assistência, que tem escola, que já está há 8 anos na área, vai sair numa faixa de R$1.000 por mês esse investimento. E nós vamos passar tudo que é passado no curso presencial aqui no curso online para vocês por esse valor, que é um valor muito baixo, ok? Então, conto com a iniciativa de vocês para mudar a sua vida, para você entrar nessa mega tendência que é a parte celular. Hoje tem mais celular no mundo que pessoas, e o celular ele dá muito problema. E hoje se quebra o computador, o notebook e o celular da pessoa, adivinha o que ela vai levar primeiro, Luiz? É o celular, entra em desespero. Com certeza. Virou um vício, né? As pessoas têm aí, anda com o celular, dorme com o celular, vai tomar banho com o celular. E como você usa muito, e é um aparelho portátil, ele dá muito problema. E aí, quem ganha dinheiro somos nós, são vocês que vão estar fazendo o curso e se especializando nessa área, ok? Então, aguardo vocês que tomem essa iniciativa para adquirir o curso e aguardo todos lá dentro da plataforma, onde nós vamos passar o curso completo. Então, até lá, pessoal! Até lá, pessoal!